Compartilhado, sim. Só que dentro do pátio, naquele mesmo instante, uma mulher de blusa creme levantava o celular e não era para as crianças que ela apontava a câmera. Luía percebeu isso do escritório da diretoria, através do vidro, e levou alguns segundos para entender o que estava errado na cena. A mulher não procurava rosto de menino. Ela enquadrava a placa. E não a frase de cima, aquela sobre descobrir o próprio potencial, que o pedreiro tinha demorado 2 dias para acertar na parede. Ela enquadrava a faixa de baixo, a miudinha, onde vinham os nomes de quem pagou a obra. Luía desceu, atravessou o pátio secando as mãos na saia e parou ao lado dela. Posso ajudar? Tô registrando, disse a mulher, sem baixar o telefone. Registrando para quem? Pro arquivo. Ela guardou o aparelho no bolso da calça e sorriu do jeito que as pessoas sorriem quando já levaram o que vieram buscar. Ficou bonito, viu? Parabéns. Deve ter custado uma fortuna isso aqui. Custou o que precisava custar. É. Sempre custa. A mulher ajeitou a bolsa no ombro e olhou a fachada de cima a baixo, demorando na altura do telhado novo. A senhora é a diretora? Sou a Luía. Eu sei. Ela já estava de costas quando disse isso. Falou baixo, mas falou. O portão bateu. Do outro lado do pátio, um menino de boné vermelho gritou para os colegas que o computador do canto tinha jogo, e a informação atravessou o barracão inteiro em 3 segundos, e por um momento o barulho das crianças cobriu tudo, inclusive o que Luía estava pensando. Ela ainda estava parada no mesmo lugar quando o motoboy encostou na calçada e desligou a moto sem tirar o capacete. Entrega. Precisa da responsável legal do convênio. Aqui não tem responsável legal. Quem responde é a Fundação, em São Paulo. O rapaz virou o tablet para ela e a tela pequena tremia com o sol batendo em cima. É que o nome tá aqui, ó. Luía Mendonça. Ele apertou os olhos. Ou é irmã Eva. Tá os dois. Tem uma barra no meio. Foi a barra que a incomodou. Não o nome antigo, que ela tinha aprendido a ouvir sem se encolher, nem o novo, que ainda soava como roupa comprada um número acima. Foi a barra. Alguém tinha sentado numa mesa em algum lugar e decidido que as 2 mulheres eram a mesma assinatura. Sou eu, ela disse, e assinou com o dedo naquela tela suja. O envelope era pardo, comum, do tipo que a gente compra em papelaria de esquina. Dentro, 3 folhas grampeadas. Luía leu a primeira em pé, ali na calçada, com o motor da moto já subindo a ladeira. Era um aditivo ao convênio entre a Fundação DGTEC, a paróquia e o centro educacional, ampliando o repasse para a etapa 2 da restauração da igreja, números que ela nunca tinha visto, uma etapa 2 que ela nunca tinha discutido com ninguém. Na terceira folha estava a assinatura dela, o nome inteiro, com aquele afinal que ela puxava desde a escola, o mesmo rabo comprido que a freira de caligrafia tentou tirar dela aos 9 anos e não conseguiu. Luía olhou para a data. 14 de agosto. No dia 14 de agosto, ela estava a 2.000 quilômetros dali, num mosteiro de pedra em Minas, no 10º dia de um retiro de silêncio. Não tinha telefone, não tinha visita. Passava as manhãs inteiras debaixo de uma oliveira sem falar com ninguém. Ela não tinha assinado nada. Danilo apareceu no portão com 2 copos de café e a gravata já no bolso e falou alguma coisa sobre a professora de informática ter chorado na hora do corte da fita, e Luía dobrou as 3 folhas em 4 e enfiou no bolso da saia antes que ele chegasse perto. Foi a primeira coisa que ela escondeu dele desde o café do Forte. Não soube dizer por quê, só soube que, enquanto o papel não estivesse na mão dele, ainda tinha conserto. Tá com dor de cabeça de novo, ela disse. Tô com sol na cara. Danilo. Tô com dor de cabeça de novo, ele admitiu, e riu, e o riso morreu no meio. Tirou o frasco do bolso da calça com a naturalidade de quem tira a carteira, sacudiu 2 comprimidos na palma e engoliu a seco, sem água, sem parar de andar, e Luía viu aquilo acontecer em menos tempo do que ela levaria para dizer, não faça isso. O telefone dele tocou. Nos meses anteriores, ela tinha visto Danilo ignorar aquele toque dezenas de vezes, como quem prova alguma coisa para si mesmo.
Dessa vez ele atendeu e fez pior. Apertou o viva-voz e apoiou o aparelho na mureta, entre os 2 copos de café, como se estivesse convidando alguém para sentar com eles. Parabéns, sócio. A voz saiu metálica, mas alegre. Tô vendo as fotos aqui. Ficou lindo isso aí. Que fotos, Fernando? As da inauguração, ué. Chegaram agora. Tem uma que o sol tá batendo na placa e dá para ler tudo direitinho. Uma pausa curta, do tamanho de um gole. E ela ficou bem na foto, hein? Sempre fica. Luía não conhecia aquela voz. Tinha ouvido pedaços dela por anos, sempre do outro lado, sempre atravessando conversas, sempre interrompendo alguma coisa boa. Nunca tinha ouvido inteira. Sempre fica. O café esfriou na mão dela. Naquela noite, o escritório da DGTEC em Salvador ficou com a luz acesa até tarde, e Danilo estava sozinho lá dentro porque tinha mandado o segurança dormir e ficado com a chave. Ele começou pelas pastas de papel, que eram poucas, e depois foi para o servidor. Abriu por data. 2 da manhã, 3h10, 3h47, 4h05. Era assim que estavam carimbados os arquivos. Ele reconhecia cada um daqueles horários como quem reconhece a própria letra. Eram as noites em que respondia tudo o que tinha ficado pendente do dia, com o notebook em cima da cama, o vidro de analgésico aberto na mesa de cabeceira e Fernando mandando mensagem perguntando se ele já tinha revisado. Já revisei, ele respondia. Sempre respondia isso. Encontrou 17 documentos assinados por ele naquele horário nos últimos 14 meses. Leu os 3 primeiros com atenção. No quarto, parou. Não era que os papéis fossem falsos. Era pior. Eram verdadeiros, eram dele. Tinham a assinatura dele feita com o dedo na tela do celular às 4 da manhã e diziam coisas que ele nunca teria autorizado se tivesse lido em pé, de manhã, com um copo d'água na frente. Ele levantou, foi até a janela e ficou olhando o farol piscando lá longe. Depois ligou. Oi, sócio. Fernando atendeu no segundo toque e às 11h30 da noite parecia tão desperto quanto às 9 da manhã. Não dormiu? A etapa 2 da restauração. Quem aprovou? Você. Eu não lembro de ter aprovado. Danilo. A voz do outro lado ficou mais macia, e foi a maciez que doeu. Cê tá bem? Sério. Cê tem dormido? Responde a pergunta. Tô respondendo. Você aprovou dia 13, 4 e 5 da manhã, e no dia seguinte mandou áudio pra Carolina falando pra tocar. Tá tudo guardado, meu irmão. Não é acusação. É só arquivo. Uma pausa. Agora, se você tá me ligando meia-noite para perguntar de uma coisa que você mesmo assinou, aí a gente tem outro assunto, e esse assunto não é dinheiro. Danilo desligou sem responder. Sentou na cadeira e ficou olhando a tela até as letras perderem o sentido. Depois, procurou um número que não usava, havia meses. Ricardo Menezes atendeu de dentro de um restaurante, com barulho de prato atrás. Grande empresário, ele disse. Vi as fotos, tá todo mundo vendo as fotos. Preciso de 20 minutos. 20 minutos eu não tenho. Tenho meia hora, amanhã, na minha casa, e não é no escritório porque no escritório tem gente. O barulho de prato sumiu, como se ele tivesse saído para a calçada. Danilo, vem sozinho. A casa de Ricardo ficava na Vitória, num prédio antigo de teto alto, com uma varanda que dava para a Baía de Todos os Santos e uma bicicleta cor-de-rosa encostada na parede da sala. Ele serviu água e não ofereceu mais nada, o que já era uma resposta. Vou te fazer uma pergunta e você não vai gostar, disse Ricardo, sentando na beirada da poltrona. Por que a sua empresa abriu escritório em Salvador? Expansão de mercado. Errado. Ricardo apontou o copo para ele. Você abriu porque queria voltar aqui. E você contou isso para ela numa mesa de café, na frente do farol, num lugar onde qualquer um senta ao lado. Achou que era romântico. Ele bebeu. Eu achei bonitinho quando me contaram, sabia? Depois eu fui pensar melhor. Quem te contou? A pergunta certa não é essa. Ricardo se levantou e foi até a varanda, de costas. A pergunta certa é: quanto vale? Para um sócio,
saber que o dono da empresa botou dinheiro de incentivo numa cidade por causa de uma mulher? Enquanto vocês dois estavam olhando criança brincar, alguém estava fazendo essa conta. Danilo ficou em pé no meio da sala. Ricardo, o dinheiro da restauração. Saiu. Saiu quando? Saiu em agosto, saiu inteiro e saiu carimbado. Ele virou. E pela primeira vez na vida Danilo viu medo na cara daquele homem, e o medo não estava na voz, estava nas mãos, que não sabiam onde ficar, e não saiu com o nome da sua fundação sozinho, meu amigo. Saiu com o carimbo do convento junto. Naquela mesma hora, em São Paulo, Fernando ainda estava no escritório do 12º andar, sozinho, com a faxina já terminada e as luzes do corredor apagadas. Ele não estava trabalhando, estava com uma revista velha aberta em cima da mesa, dessas de negócios, capa dura, papel bom. Na capa, Danilo de braços cruzados, 10 anos mais novo, com a manchete sobre o prodígio da tecnologia brasileira. E, no canto esquerdo da foto, cortado pela margem, um pedaço de ombro e metade de um braço de camisa azul que não eram de Danilo. Fernando passou o polegar naquele pedaço de braço, uma vez, como quem alisa uma cicatriz antiga. Depois fechou a revista, guardou na gaveta de baixo, girou a chave e ficou um tempo com a mão em cima da gaveta fechada. Só então pegou o telefone e mandou a mensagem que tinha escrito havia 2 horas e não tinha enviado. O convento acordava às 5 e Luía chegou às 6. E a irmã que abriu o portão levou 3 segundos a mais do que o normal para dizer bom dia. Madre Angélica recebeu na sala de sempre, com o café de sempre, e não sorriu. Você trouxe o papel? Luía parou com a mão no bolso. Como a senhora sabe que tem papel? Porque tem uma andaime na lateral da igreja desde agosto, minha filha, e ninguém aqui pediu andaime nenhum. A madre apontou a cadeira. Senta. Luía sentou e pôs as 3 folhas na mesa, viradas para a madre. Angélica leu com o dedo, devagar, do jeito de quem já leu muito contrato de obra na vida, e parou na 3ª folha, no mesmo ponto em que Luía tinha parado. É a sua letra. É a minha letra, e eu não escrevi. No dia 14 eu estava em Minas. A senhora me mandou para lá. Eu sei onde você estava. Eu assinei a autorização do seu retiro. Angélica empurrou as folhas de volta. Agora presta atenção, porque eu vou falar uma coisa que você não vai gostar de ouvir da minha boca. Você assinou, sim. Madra. Não isso aí. Antes. A madre abriu a gaveta e tirou uma pasta cinza, dessas de elástico, com pó no vinco. Botou na mesa e não abriu. No dia em que a empresa dele entrou como patrocinadora, você assinou o convênio como coordenadora dos projetos sociais. 3 folhas. E na 4ª folha, que você não leu porque estava com uma sala cheia de gente esperando, você me deu procuração para representar a paróquia e deu a Fundação Poderes para representar você em ato de mesma natureza. Ela empurrou a pasta 1 centímetro. Em português, a partir daquele dia, eles podiam assinar no seu lugar sem precisar te acordar. O ventilador de teto girava devagar e fazia um clique a cada volta. A senhora sabia. Eu li. Angélica sustentou o olhar. Eu li e eu deixei passar, porque nós estávamos precisando de 240 mil reais para segurar um telhado de 300 anos e porque o homem me pareceu decente. E porque você estava feliz e eu achei que já tinha te tirado coisa demais na vida para também tirar aquilo. Foi aí que Luía viu a mão da madre. Ela tinha tirado os óculos e estava girando a haste entre os dedos, 1 vez, 2, 3, e não parava. O que a senhora não me contou? Contei tudo. Madre. Angélica pôs os óculos de volta. Vai falar com a Cecília. Ela tá na cozinha. A noviça estava com as 2 mãos dentro da massa e falou sem parar de sovar, porque era o jeito dela de não olhar para ninguém quando ficava sem graça. Irmã, desculpa, eu achei que a senhora sabia. Ele falou que era da mesma empresa. Luía encostou no batente. Quem, Cecília? O senhor da empresa. Veio 2 vezes. A primeira foi no dia da exposição, aquele dia cheio. Ele até assinou o livro na entrada. A segunda foi depois, quando a senhora estava viajando,
E ele pediu cópia dos papéis do convênio e da autorização do seu retiro. Ela bateu a massa na bancada. Eu tirei as cópias. Fui eu. Ele falou que era para prestação de contas e ele conhecia o nome de todo mundo aqui dentro. Irmã, ele sabia até do bolo de laranja. Cecília, esse homem era o Danilo? A menina parou de sovar. Não. O Danilo é alto e não fala nada. Esse era mais baixo, mais velho, de camisa azul. Ela limpou a mão no avental. E esse falava o tempo todo. O jantar era no salão do Hotel da Orla, com vista para o mar e cardápio impresso em papel grosso, e chamava-se Encontro de Apoiadores da Fundação DGTEC, o que na prática queria dizer 60 pessoas de Salvador que precisavam ser vistas juntas. Luía chegou às 8, de vestido azul, com a pasta cinza do convento debaixo do braço. Não deixou no carro. Não deixou no guarda-volumes. Entrou com a pasta na mão como quem entra com uma criança pela mão. Fernando estava perto da mesa das bebidas, de camisa azul, e a reconheceu antes de ela chegar na metade do salão. Luía Mendonça. Ele estendeu a mão e a manteve estendida um segundo a mais do que o necessário. Nossa! Ao vivo é outra coisa. Você me conhece de onde? De foto. Ele riu, e havia gente ao redor, e a gente ao redor riu junto porque parecia piada. Do site do projeto. Uai, Miss Bahia. Desculpa, ex-Miss. Aqui em cima ninguém tira o ex da gente, né? Você é ex-Miss. Ex-freira. Eu sou ex quase tudo. E o que você é agora? Sócio. Ele pegou uma taça e ofereceu, e ela não pegou, e ele não se abalou. Sócio é o que sobra quando a revista escolhe uma cara só pra capa. Deve dur. Doeu. Ele bebeu. Depois passou. Agora eu prefiro assinar. Do outro lado do salão, Danilo estava com o microfone na mão e não sabia disso ainda. Tinha passado a tarde inteira montando o que ia falar e tinha decidido, contra o conselho de todo mundo que ele consultou, fazer ali, na frente dos investidores locais, na frente de Ricardo Menezes, na frente da imprensa que tinha vindo pelo jantar e não pela notícia. Ele agradeceu a presença de todos. Falou do centro educacional, das 120 crianças matriculadas, do telhado da igreja. E aí mudou o tom. Eu vou aproveitar que tá todo mundo aqui. A conversa nas mesas foi baixando. A DGTEC tem 2 sócios. A partir de segunda-feira vai ter um. Eu já comuniquei o Fernando e eu vou assumir pessoalmente a fundação, os convênios e o que tiver que ser revisado. Tudo o que foi assinado nos últimos 14 meses vai ser reaberto, um por um. E quem quiser conferir junto, a porta tá aberta. Houve aquele barulho de cadeira que uma sala faz quando 60 pessoas mudam de posição ao mesmo tempo. Fernando pousou a taça, atravessou o salão sem pressa e subiu no palco pequeno ao lado dele. Não pediu o microfone. Pediu com a mão licença para chegar perto, o que era pior, porque parecia gentileza. Posso? Danilo cobriu o microfone com a mão. Aqui não. Aqui é o melhor lugar, você que escolheu. Fernando tirou do bolso interno do paletó uma folha dobrada em 3 e abriu na frente dele, e falou baixo. E o microfone, coberto pela mão de Danilo, não pegou nada disso. Leu o rodapé. 23 de maio. Você transferiu a gestão da fundação para o conselho e ficou com uma cadeira só, igual às outras. Eu não fiz isso. Meu irmão, você fez. Eu só juntei. Danilo leu. Levou uns 8 segundos. Foram os 8 segundos mais compridos da vida dele, e ele os passou de pé, com o microfone na mão, na frente de 60 pessoas que estavam esperando ele terminar a frase. Você me deu isso para assinar às 4 da manhã. Eu te mandei às 9 da noite. Você abriu às 4. Fernando dobrou a folha e guardou. A gente pode ir para um canto agora e conversar como gente grande, ou você pode continuar. Eu não vou te impedir de nada. Só acho que você não devia falar em revisar a assinatura, Danilo. Não hoje. Não com a imprensa aqui. E foi aí que Luía subiu no palco. Não pediu licença a ninguém. Tirou o microfone da mão de Danilo com 2 dedos, sem violência, do jeito que se tira uma tesoura da mão de uma criança, e virou para o salão. Boa noite. Meu nome é Luía Mendonça. Ela sentiu o salão inteiro parar de mastigar.
Alguns de vocês me conhecem de outro nome. Fui irmã Eva, do Carmo, 6 anos. E antes disso eu fui Miss Bahia, e eu sei que isso é a parte que vai sair no jornal amanhã, então vamos economizar o trabalho de vocês. Ela pôs a pasta cinza aberta sobre o púlpito. Eu assinei um convênio. Assinei de verdade, com a minha mão, e eu não li a quarta folha. A culpa dessa parte é minha, e eu não vou dividir com ninguém. Um flash disparou perto da porta. Agora a parte que não é minha. No dia 14 de agosto, foi assinado um aditivo de R$ 410 mil com o meu nome. Nesse dia, eu estava num mosteiro em Minas Gerais, num retiro de silêncio, sem telefone. Tem 12 freiras que podem dizer o dia em que eu saí de Salvador e o dia em que eu voltei. Ela olhou para o fundo do salão, onde a moça de blusa creme tinha acabado de levantar o celular pela segunda vez naquela semana. Eu não assinei aquilo. Alguém assinou por mim, e esse alguém tinha cópia da autorização do meu retiro, porque pediu essas cópias no convento, em agosto, para uma noviça de 19 anos, dizendo que era da mesma empresa. Fernando não se mexeu, não fez cara de nada, continuou com as duas mãos cruzadas na frente do corpo, do mesmo jeito, e essa foi a única coisa assustadora daquele salão inteiro. Eu não vou dizer o nome de ninguém hoje, disse Luía, porque eu não tenho prova, e porque eu passei 6 anos aprendendo a não falar o que eu não posso sustentar, mas eu tenho a data. E a data não muda de lado. Ela devolveu o microfone ao suporte e desceu. Ricardo Menezes foi o primeiro a se levantar, e não foi para aplaudir, foi para sair. Pegou o paletó da cadeira, chamou a esposa com a cabeça e saiu pelo corredor lateral, e 3 casais saíram atrás dele, e depois mais 4, e em 11 minutos o salão tinha menos da metade das pessoas. No estacionamento, Danilo alcançou Luía na entrada da rampa. Por que você não me mostrou o papel antes? Porque eu queria ter certeza de uma coisa. Ela parou e virou. Danilo, olha para mim. Eu precisava saber se você tinha lido. Você achou que eu tinha lido e deixado passar? Eu achei que tinha uma chance. Ela disse isso sem levantar a voz. E a frase ficou pendurada no ar entre os 2 carros. E eu preferia descobrir isso sozinha do que descobrir com você olhando para mim. Ele encostou no capô do carro. E agora? Agora eu sei que você não leu. Ela abriu a porta. Não sei se isso é melhor. Às 6h20 da manhã seguinte, tinha um cadeado novo no portão do novo caminho e um papel colado no vidro da recepção com fita crepe, e 3 funcionários da fundação levando o computador para dentro de uma van branca. As crianças começaram a chegar às 7, porque a aula era às 7h30 e porque criança chega cedo quando gosta do lugar. Primeiro chegaram 5, depois 11. O menino de boné vermelho foi o único que subiu no muro para ver melhor e ficou lá em cima, de pé, olhando os computadores entrarem na van, e não disse nada, e é sempre pior quando não dizem nada. Luía chegou às 7h10. Bom dia. Quem é o responsável? Ninguém, senhora. A gente só carrega. O rapaz da van nem parou. Ordem é de São Paulo. Tem 120 crianças matriculadas aqui. Eu sei. Ele parou. Botou a caixa no chão. Era um homem de uns 50 anos, com a camisa da terceirizada mal fechada no colarinho. Minha filha estuda numa dessas, senhora. Não aqui. Numa dessas. Ele levantou a caixa de novo. Eu não decido nada. Ela não brigou com ele. Foi até o muro, estendeu a mão para o menino de boné e o tirou de lá de cima. Depois virou para os outros, e havia uns 30 agora, e algumas mães atrás. Hoje não vai ter aula aqui dentro. Ela apontou a praça do outro lado da rua, aquela com 2 bancos e uma mangueira. Vai ter ali. Quem trouxe caderno, senta. Quem não trouxe, senta do lado de quem trouxe. Ninguém aplaudiu. Um menino perguntou se ia ter lanche, e ela disse que ia, e não tinha ideia de onde ia sair o lanche, e essa foi a única mentira que ela contou no dia inteiro. Danilo chegou às 8h30, com o telefone no ouvido, e Luía viu de longe que alguma coisa não estava certa no jeito como ele saiu do carro. Ele encostou a mão no teto do veículo antes de andar, ficou ali 2 segundos, depois andou. Não desliga, ele estava dizendo. Carolina, não desliga, repete a hora.
Ele chegou perto e a cor tinha sumido da cara dele, e não era do sol. Amanhã, 10 da manhã, São Paulo. Ele guardou o telefone. Reunião do conselho. Pauta única. Qual? E... Ele riu. E o riso saiu errado. E ele levou a mão ao bolso da calça com aquele gesto que já era mais automático que respirar. Tirou o frasco. Sacudiu na palma. Luía tirou o vidro da mão dele. Me dá isso. Luía. Quantos você tomou hoje? 2. Quantos você tomou hoje, Danilo? Ele olhou para a praça, para as 30 crianças sentadas na terra com caderno no colo, e demorou. 6. Ela fechou a mão em volta do frasco e guardou na bolsa, e o barulho dos comprimidos batendo dentro do plástico foi o único som entre os dois durante um tempo comprido. Tem uma coisa que eu não te contei, ele disse. Oi, Zay. Como você sabe? Porque eu também não te contei uma, e a cara é a mesma. Danilo sentou no meio-fio, o que ela nunca tinha visto ele fazer nem uma vez, nem de brincadeira. Mandaram um documento para o conselho, um laudo, do meu médico, do check-up do ano passado. Ele esfregou os olhos com as costas da mão. Pressão alta, insônia crônica, começo de úlcera. Tem uma frase lá que eu lembro de cabeça porque ele falou, olhando na minha cara. Você está caminhando para um colapso. Quem mandou? O laudo saiu do meu prontuário e chegou no conselho em 4 dias. Ele levantou a cabeça. Eu contei isso para 3 pessoas na vida, Luía. Minha mãe, você e ele. O menino de boné vermelho atravessou a rua correndo e parou na frente dos dois, ofegante, e estendeu para Luía um caderno aberto com a pergunta de matemática que ninguém tinha conseguido responder na praça. Ela pegou o caderno, respondeu, devolveu. E foi só quando o menino já estava voltando que ela percebeu o que estava fazendo com a outra mão. Girando o frasco de comprimido dentro da bolsa, 1 vez, 2, 3, do mesmo jeito que Madre Angélica girava a haste dos óculos quando estava escondendo alguma coisa. A moça de blusa creme apareceu na praça no meio da tarde, quando as 30 crianças já tinham virado 40 e alguém tinha arrumado 2 isopores de picolé, e sentou no banco de trás como quem espera o ônibus. Luía terminou a lição, mandou os meninos guardarem os cadernos e foi até lá. Você voltou. Eu nunca fui embora. A moça abriu a bolsa e tirou um crachá de uma agência de notícias, e o crachá estava novo demais para uma pessoa que trabalhava havia tanto tempo. Desculpa a semana passada. Eu estava trabalhando. Fotografando placa. Fotografando placa. Ela guardou o crachá. Você quer que eu peça desculpa ou você quer saber quem pediu? Quero as duas. A desculpa é de graça. A outra parte custa uma entrevista. A moça cruzou as pernas, sentada, com câmera, com o seu nome verdadeiro na tela e sem cortar a parte de freira. E se eu disser não? Aí sai do mesmo jeito, só que sem você dentro. Ela deu de ombros. Eu não tô te ameaçando. Tô te explicando como funciona. Amanhã ou depois, alguém publica uma matéria com o título Miss Bahia larga o convento e vira sócia de milionário, e você vai passar o resto da vida corrigindo a palavra sócia. Luía olhou para as crianças. O menino de boné vermelho estava dividindo o picolé com uma menina menor, mordendo cada um de um lado, o que era a coisa mais organizada que ele tinha feito o dia inteiro. Você tem filho? Tenho 2. Então você entende por que eu vou te fazer uma pergunta antes. Luía sentou no banco, ao lado dela. Quando foi que te contrataram? A moça demorou. Agosto. Agosto. Luía repetiu a palavra sem nenhuma cor na voz. A obra ainda estava no começo, o centro não existia. Não tinha placa para fotografar. Oi, Zay. Quem contrata uma repórter em agosto para fotografar uma placa que só ia ser instalada em novembro? Alguém que já sabia o que ia estar escrito nela. A moça abriu o bloco e não escreveu nada e fechou de novo. Foi por telefone. 2 vezes. Voz de homem, sotaque de Minas puxado para São Paulo, e ele falou uma coisa que eu achei estranha na hora e mais estranha agora. Ao quê? Ele falou para eu não perder a data, que a data era o mais importante da foto. Ela guardou o bloco. Eu achei que ele estava falando do arquivo,
Hoje eu acho que ele estava falando de outra coisa. Luía ficou olhando a mangueira por um tempo. Terça-feira, ela disse. 9 da manhã, aqui na praça, com as crianças ao fundo, e você não corta a parte de freira nem a parte de miss. Combinado. E tem mais uma condição, Luía levantou. Você vai perguntar, no ar, se alguma escola particular de Salvador teve envolvimento nisso, e eu vou responder que não teve nenhuma. A moça franziu a testa. Isso não é notícia. Não é notícia para você. Luía pegou a bolsa. É notícia para uma menina de 12 anos. Naquela noite, no apartamento emprestado da irmã, com a mala ainda no chão do quarto porque desfazer mala parecia uma decisão grande demais, Luía ouviu Danilo falar ao telefone da varanda e reparou que era a primeira ligação em meses que não era de trabalho. Ele desligou e ficou de costas. Era a minha mãe. É? Ela perguntou se eu estava comendo. Ele riu com o rosto todo torto. Eu contei que perdi o cargo, contei do laudo, contei da van branca, e a única coisa que ela perguntou foi se eu estava comendo. Luía encostou no batente da porta da varanda e não falou nada, porque tinha uma coisa vindo e ela sabia reconhecer quando vinha. Ela lembrou de uma coisa. Danilo virou. Aniversário do meu pai, ano retrasado. Eu não fui. Prometi e não fui. E mandei um presente pelo aplicativo e nem escolhi. Mandei a Carolina escolher. Ele passou a mão na nuca. Quem apareceu no almoço, com bolo, com vinho e com uma história para contar foi o Fernando. Ele conhece os seus pais. Ele conhece o endereço, o bairro, o nome da minha tia, o horário que a minha mãe faz caminhada. Ele encostou na grade, e eu não sei o nome da mãe dele. Como assim você não sabe? Eu sei que ela mora em Minas. Ele olhou para ela. 11 anos, Luía. Eu sei que ela mora em Minas, e é só isso que eu sei. Luía se afastou do batente devagar e foi até a mesa da sala e abriu as 4 folhas que Ricardo tinha entregue naquela manhã e voltou com a terceira folha na mão. 71 anos, ela disse, entregando o papel. Aposentada, Contagem, Minas Gerais. Danilo leu de novo. Depois sentou na cadeira de plástico da varanda e ficou com a folha entre os 2 joelhos e demorou tanto para dizer alguma coisa que Luía começou a contar as luzes dos barcos. Ele botou o nome da mãe dele nisso. Botou. A mulher não sabe de nada. Ela é aposentada. Ela não sabe nem ligar um computador. O Fernando falava isso rindo. Ele levantou a cabeça. Ele botou a mãe dele na frente para caso alguém puxasse a corda. Ou para caso ele precisasse ser pego junto com ela. Danilo virou o rosto. Isso é pior. Eu sei. Luía sentou na outra cadeira. Um homem que se protege a gente encurrala. Um homem que se prepara para afundar acompanhado, esse eu não sei o que faz. Ficaram um tempo assim, com a folha entre os dois, e do prédio da frente vinha o som de um jogo na televisão de alguém, com o locutor gritando um gol que não interessava a ninguém ali. Amanhã eu vou para São Paulo, disse Danilo. Oi, Zay. Eu vou perder. Provavelmente. Ela pegou a folha da mão dele e dobrou. Mas perde direito. Perde de manhã. Fernando não dormiu no hotel naquela noite. Ficou até tarde no corredor do 7º andar, entre o elevador e a máquina de gelo, com o telefone na mão. Ele discou um número de Belo Horizonte, o número da casa da mãe, e ficou ouvindo a chamada completar. Deixou tocar uma vez, desligou antes da segunda. Depois voltou para o quarto, sentou na beirada da cama sem tirar o sapato e ficou olhando o mar escuro pela fresta da cortina. Em cima do criado mudo estava o cardápio do jantar, aquele de papel grosso, e ele tinha escrito no verso, com caneta de hotel, uma frase que não usou. Estava lá. Eu construí isso com ele desde o apartamento de Pinheiros, e ninguém nunca me perguntou o meu nome. Ele leu 2 vezes. Amassou. Jogou no cesto. Depois tirou do cesto, desamassou, dobrou e guardou no bolso. Ricardo Menezes ligou para Luía no dia seguinte, às 7 da manhã, e não se identificou. A senhora sabe quem é. Zay. Sua palavra vale alguma coisa ainda nessa cidade, e a minha não vale mais nada. Então é a senhora que vai ter que vir aqui. Barulho de portão, meia hora, e vem sozinha.
Pelo amor de Deus! A bicicleta cor-de-rosa continuava encostada na parede da sala, e dessa vez Luía reparou que ela tinha pó no guidão e uma fita de escola amarrada no cesto. Da sua filha? Da minha filha. Ricardo não sentou. Ficou andando de um lado para o outro entre a mesa e a varanda. 12 anos. Ela estuda no Sagrado Coração, e ontem à noite ela me perguntou que o pai dela estava no vídeo de um jantar que virou piada na internet. Eu não citei o seu nome. A senhora não precisou. Eu levantei e saí, e todo mundo filmou eu levantando. Ele parou. A senhora sabe o que a minha mulher me perguntou de madrugada? Ela perguntou se a gente ia ter que sair da cidade. Ricardo, eu não vim aqui para brigar com o senhor. Veio, sim. Ele riu sem graça nenhuma. Veio buscar uma coisa que eu tenho. Todo mundo vem. Luía puxou a cadeira e sentou, e ficou quieta. Ela tinha aprendido no convento que uma pessoa que está andando de um lado para o outro acaba sentando se ninguém insistir. Levou 4 minutos, ele sentou. O que eu vou te dar tem preço, ele disse. E não é dinheiro. Fala. A senhora vai dar uma entrevista, uma só, e vai dizer com essas palavras que nenhuma escola particular de Salvador teve envolvimento nenhum nisso, nenhuma. Vai citar as 3 maiores, e a do meio é a da minha filha. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos. Porque quando isso estourar de vez, e vai estourar, começa a boataria, e a boataria não vai atrás de quem roubou. Vai atrás de quem tem filho fácil de achar. E se eu não puder afirmar isso? A senhora pode, porque é verdade. Ele levantou os olhos. Essa é a graça. Eu não tô te pedindo para mentir. Tô pedindo para você falar uma verdade que ninguém vai falar por mim. Feito. Ricardo se levantou, foi até a estante, tirou um livro de capa dura e de dentro do livro tirou um envelope plástico com 4 folhas. Eu não sou herói, disse ele, sem soltar o envelope. Eu tô fazendo isso porque eu tô com medo e a senhora merece saber a razão exata. Senão daqui a um mês a senhora vai me achar bonito e eu não sou. Tá anotado. Ele entregou. Eram extratos, 4 folhas, e na terceira, 3 repasses saídos da conta da fundação em agosto, e cada um deles com um destino intermediário antes de chegar na obra da igreja. Uma empresa de consultoria em restauro de bens tombados, com sede em São Paulo, aberta havia 18 meses. Consultoria em restauro, disse Luía. Traduz assim: alguém cobrou para explicar como se conserta uma igreja e cobrou mais caro do que o conserto. Ricardo voltou a andar. Essa empresa tem 2 sócios no papel. Um é um contador que eu já vi em 3 empresas diferentes e nunca vi pessoalmente. O outro é uma senhora de 71 anos, aposentada, que mora em Contagem, Minas Gerais. Luía parou com a folha no meio do caminho. E antes que a senhora pergunte, disse Ricardo, eu já perguntei. O sobrenome dela é o mesmo sobrenome do sócio do seu namorado. O conselho reuniu às 10, na sala de vidro do 12º andar, e Danilo chegou às 9h50 com a camisa passada e sem dormir, o que já era um jeito de mentir. Eram 7 cadeiras. A dele era a terceira. Fernando não sentou na ponta. Sentou na quarta, do lado dele, e foi essa a primeira coisa que Danilo entendeu. Não ia ter briga, ia ter cuidado. Cuidado é bem pior. Antes da pauta, disse Fernando, eu quero registrar que o Danilo é meu amigo há 11 anos e que eu não pedi essa reunião. Você mandou o laudo. Eu não mandei nada. Fernando abriu as mãos sobre a mesa. E olha, mesmo se tivesse mandado, a pergunta que fica não muda. Alguém aqui tem dúvida de que ele não tá bem? Ninguém falou. E o silêncio de 6 pessoas de terno é um documento. Danilo levantou, foi até o quadro de vidro, pegou o pincel e não escreveu nada. Ficou com o pincel na mão porque precisava de alguma coisa na mão. Eu vou facilitar. Ele destampou o pincel. Vocês querem me tirar da operação. Tirem. Eu assino hoje. Na frente de vocês, com a mão firme, de manhã, com um copo d'água do meu lado, que é uma coisa que eu não fazia há 14 meses. Fernando não mexeu um músculo. Mas tem uma condição, e ela não é sobre mim. Danilo virou para a mesa.
O centro em Salvador reabre segunda. Não a fundação. O centro. 120 crianças, um barracão, 6 funcionários e 22 computadores que saíram de lá numa van branca ontem de manhã e que eu quero de volta no mesmo lugar, na mesma prateleira, com o mesmo adesivo. Isso não tá na pauta, disse alguém. Então bota. Ele apoiou as 2 mãos na mesa, porque se não botar, eu saio dessa sala e a próxima sala em que eu entro tem um repórter dentro e eu vou contar tudo o que eu assinei às 4 da manhã, uma por uma, com data e com hora, e o nome que mais vai aparecer nessa lista não vai ser o meu. Fernando falou pela primeira vez sem sorrir. Você tá blefando. Tô. Danilo tampou o pincel e devolveu ao suporte. Mas você não tem como saber, porque você nunca me viu de manhã. Levaram 40 minutos. Danilo saiu da sala às 11h20 sem cargo executivo nenhum, com uma cadeira no conselho igual às outras 6 e com uma linha na ata autorizando a reabertura do centro educacional em regime provisório por 90 dias. No corredor, esperando o elevador, Fernando encostou ao lado dele com as mãos nos bolsos. Foi bonito lá dentro. Fernando. Sério. Foi. O elevador abriu e nenhum dos dois entrou. Sabe qual é a parte que você nunca entendeu, meu irmão? Eu nunca quis a empresa. A empresa dá trabalho. Ele apertou o botão de novo. Eu queria que uma vez só, alguém me perguntasse quem estava do seu lado na foto. Danilo olhou para ele. E você acha que fazer isso com uma mulher que não tem nada a ver com a história resolve o quê? Ela tinha tudo a ver. Fernando entrou no elevador sozinho. Ela foi a primeira coisa que você escolheu sem me consultar em 11 anos. A porta fechou. O arquivo da paróquia ficava numa sala sem janela atrás da sacristia e cheirava a papel guardado, e Madre Angélica desceu junto com a chave presa num cordão no pescoço. O que você está procurando? Um sobrenome. Luía pôs as 4 folhas de Ricardo na mesa. A empresa que sumiu com o dinheiro tem uma sócia de 71 anos, que mora em Minas e que provavelmente não sabe que é sócia de nada. Eu quero saber se ela já esteve aqui. Aqui? No convento? Madre, ele mandou copiar a autorização do meu retiro. Ele sabia o nome da irmã Margarida. Ele sabia do bolo de laranja da Cecília. Luía abriu a caixa de papelão da prateleira de baixo. Isso não se aprende em site nenhum. Angélica ficou de pé um tempo. Depois puxou a outra cadeira, sentou e começou a abrir caixa junto, e as 2 passaram 1h40 sem falar quase nada, só o barulho de elástico estalando e papel virando. Foi Angélica quem achou. Não tem sobrenome nenhum de Minas nas doações. Ela empurrou um livro grande, de capa dura verde, com a lombada arrebentada. Mas tem isso aqui, e eu tinha esquecido que a gente ainda usava. Era o livro de visitantes. Aquele que ficava numa mesinha na entrada da igreja em dia de evento, com uma caneta amarrada por um barbante e que ninguém nunca lia depois. Isso aqui não serve para nada, disse Angélica. É vaidade de paróquia. A gente pede para a pessoa assinar para ela se sentir importante. Madre, a senhora guardou 6 anos de vaidade de paróquia numa caixa com elástico. Guardei. A madre empurrou o livro na direção dela. Porque um dia eu vou morrer e alguém vai querer saber quem entrou aqui. Luía puxou o livro para perto. A capa verde estava manchada de cera no canto e dentro tinha de tudo: nome de turista, recado de criança, uma senhora que tinha escrito o pedido inteiro de uma graça em vez de assinar. Ela foi virando as folhas de trás para a frente e cada folha levantava um pouco de pó e o pó ficava suspenso na luz da lâmpada única daquela sala. Você já sabe o que vai achar, disse Angélica. Não. Eva. A madre usou o nome antigo, e foi a última vez que usou. Você não desceu aqui para procurar. Você desceu aqui para confirmar. Luía passou as folhas até a data da inauguração da exposição de arte sacra. 31 assinaturas naquela manhã. Ela desceu com o dedo uma por uma, e a maioria era de gente que ela tinha cumprimentado na porta, com a mão estendida e o sorriso pronto. A 4ª era do secretário de Cultura, com aquela letra grande de quem assina muito e não lê nada.
Logo abaixo, na quinta linha, num traço apertado e inclinado para a esquerda, estava um nome sozinho, sem sobrenome, sem cargo, sem instituição, escrito às 9h50 da manhã. 8 letras. Ela conhecia aquelas 8 letras de ouvir, nunca de ver. O mesmo horário em que, do outro lado daquela igreja, um telefone tocou no bolso de Danilo e ele, pela primeira vez em anos, deixou tocar.